Eu vou aproveitar a minha rede de contatos, né? Meio ridículo isso, mas eu vou beber da fonte que eu ganhei conhecendo a Tati, a minha esposa, né? Legal. Minha esposa é psicóloga, né? E em termos de comportamento, a gente costuma dizer que os empreendedores que são bem-sucedidos, eles costumam ter um negócio que a gente chama de autoeficácia. Né? O que é autoeficácia do ponto de vista conceitual? É a noção que uma pessoa tem de que ela é capaz de resolver problema. Né? Então, aquele tipo de pessoa que você fala assim, cara, eu tô com um probleminha aqui, deu pau aqui na minha máquina e tal, o cara fala, não sei o que fazer, eu falo, deixa comigo, eu vou dar um jeito, mas você não entende nada disso. Não, deixa comigo, eu vou dar um jeito, eu vou entrar no YouTube, vou pesquisar. Vai se virar. Vou dar um jeito, viu? Me dá meia hora que eu resolvo. Esse tipo de pessoa tem um índice, tem um traço de personalidade tipo de autoeficácia. Né? Ele é muito autoconfiante. Então, para ele não tem problema. Tá tudo, como você falou, altos e baixos, aí a gente desce, fica tomando porrada. Para esse cara, ele fala, calma, daqui a pouquinho volta. A curva sobe de novo e vai dar tudo certo. Quem não tem isso, fica só no ó céus, ó vida, é agora, só acabou. Não devia ter feito isso, né? Eu sabia que ia dar errado, né? E esses caras, como é que se resolve isso? Aí a tua pergunta é, tudo bem, essa é a característica, como é que se resolve isso, né? Normalmente, como é que a gente fica bom em alguma coisa na vida? A gente não fica bom de uma vez, num estalar de dedos, você de repente ficou bom em dirigir carro, por exemplo. Você fica bom acumulando experiência. Você começa devagarzinho, começa aprendendo a trocar marcha, depois aprende como é que funciona para olhar para os lados, tal, vai devagarzinho, não anda muito rápido, né? E até a gente dirigindo, a gente faz isso quando está no começo, né? Fica prestando atenção em tudo que está fazendo, vai bem devagarzinho, tal. Você vai ver os erros que acontecem lá, você vai aprender e aos pouquinhos é um desafio menor, percebe? E você vai aprendendo até a hora que você fala, pô, agora eu vou fazer o meu. Legal. Né? Isso vai te aumentar o teu índice de autoeficácia, a tua autoconfiança, consequentemente, vai ser maior logo na sequência. E aí resiliência é isso, né, cara? Resiliência é você aprender que você toma porrada, mas amanhã você tá de pé de novo. O problema é que a gente às vezes toma tanta porrada que a gente acha, cara, acabou, eu não vou mais levantar, é isso, não tenho o que fazer. Esse tipo de pessoa não é resiliente. Mas amanhã o cara está de pé, só que ele está fazendo outra coisa, ele desistiu e está fazendo outra coisa da vida. Né? Eu acho que passa um pouco por aí. E uma outra coisa, Fábio, se você me permite, né, só complementar, todos nós erramos. Erramos muito. Né? Agora uma dica que fica, né, para quem estiver nos assistindo, cara, se cometeu um erro, se policia para não cometer novamente aquele Aprende, erro. Né, com Aprende. Ele. Tem uma frase, né, do Cortella que eu escutei dele uma vez que eu achei muito bacana e eu levo isso para a vida, né? Falei assim, olha, você pode se dar o luxo de errar em coisas novas. É isso aí. Né? Mesmo erro. Agora, errar em algo que você já errou é inadmissível. Né? Então, errar é humano. Agora você não pode permanecer, né, repetindo aquele erro, porque aquilo vai deteriorar o teu negócio. Né? É isso aí. Cara, assim, a gente tem alguns, às vezes saem umas estatísticas, né, de empreendedores de sucesso, perfil e tal. E como eu estou lidando muito, né, no meu dia a dia na universidade com uma molecada de 18, 20 anos de idade, e essa é uma molecada que às vezes está super afim de empreender. Sim. E aí você fala, e aí, empreendedor de sucesso tem que idade? E normalmente eles acham que é isso, que é 20 anos. Por quê? Porque eles pegam o cisne negro, que é aquela história do, o Zuckerberg na garagem dele tinha 5 anos de idade, ele começou a fazer as coisas e tal. E aí ele fala, pô, é moleque que arrebenta. E normalmente é o contrário. O perfil típico de um empreendedor, quando ele consegue fazer o seu primeiro grande sucesso, está por volta dos 40 e poucos anos de idade. O que será que aconteceu? Ele passou dos 20 aos 30 aprendendo alguma coisa, levando porrada, levantando, aprendendo poucas coisas pequenas e o desafio foi subindo ao longo do tempo, gradativamente. Aí ele abriu uma empresa, sei lá, com 20 e poucos, 30, percebeu, errou. Aí no outro negócio foi lá, errou em outra coisa, que aquele primeiro erro ele já tinha tirado da frente, agora ele erra num segundo. Ele acumula um monte de erros diferentes e isso dá um repertório pro cara extraordinário. Ele consegue crescer. E aí, quando ele já está lá com seus 40 e poucos anos, ele fala, bom, agora eu já sei um monte de coisa que eu não vou errar, a probabilidade de sucesso aumenta pra caramba. Né? E aí é o que você falou, o Cortella fala, pô, não erra a mesma coisa, né? Seja teimoso, né? Eu acho que essa habilidade de aprender com o erro, de gostar
de errar, né? E tem gente que evita o erro ao máximo, né? Então tem que tentar. Eu sou meio contrário àquela história de erra rápido para aprender. Não sei, calma, não é bem assim, porque às vezes você atropela, perde grana pra caramba, entendeu? Mas calma, agora refletir sobre o erro é fundamental. O que às vezes acontece é o cara erra e aí erra rápido, começa. Não, mas ele nem refletiu direito, ele já está de novo dando cabeçada. Tá atropelando as coisas, entendeu? Né? A reflexão é uma característica que gera autoconhecimento, né? Quanto mais autoconhecimento você tem, menos erros repetidos você realiza, eu acho. Né? Fabinho, fala para nós um pouquinho da Frasista. O que é a Frasista, cara? Como começou esse negócio aí? A gente tem, tô ainda, né? Como você falou, tô no doutorado, eu sou estudante de doutorado no Mackenzie. E estava fazendo uma disciplina, que é a disciplina das que eu mais gostei lá, que é a de criação de valor, que provavelmente vai ser o foco da minha tese, né? E numa dessas pesquisas, para entender empresas que conseguem criar valor e tal, eu fui estudar uma empresa chamada Reserva, né? Que é aquela da camiseta bacaninha lá, que tem um papagaio vermelho, né? Na camiseta, fez sucesso e tal. Esses caras cresceram tanto que eles têm uma fábrica, acho que uma ou duas fábricas gigantes que operam a todo vapor, mas aí que tá, né? Quando você conhece bem um ramo de atividade, alguém lá dentro viu que nos Estados Unidos estava rolando uma tendência chamada print on demand, e que aqui no Brasil isso não estava bem explorado. Não é que nunca tinha sido explorado, mas não estava bem explorado, então tem uma oportunidade de negócios aí. E aí essa empresa fundou um braço deles de negócios, né, que chama Reserva Inc. A Reserva Inc. nada mais é do que então você gerar o print on demand a partir da estrutura de fábrica deles lá. Que é da Arezzo, né? Que é o grupo da Arenco, né? Arezzo e tal. Então os caras estão gigantes pra caramba, né? Hoje em dia estão com muito caixa, estão super bem posicionados no mercado, com um monte de marcas e tal. E a Reserva é uma dessas marcas nesse grande grupo. Então os caras têm uma capacidade enorme de trabalhar. E aí eu tava olhando para aquilo, e quando a gente fica professor, né, eu fico sempre com a cabeça de pensar coisa para sala de aula, né, cara? E aí eu vi que dava para abrir uma lojinha e criar uma marca e mandar imprimir a zero custo. E eu falei, cara, isso é muito legal, eu vou colocar para molecada trabalhar em sala de aula, vira um projetinho e tal, vamos ver no que dá. Só que a gente começa, respira, pensa duas vezes, fala, pô, e se der problema, tal, como é que eu vou fazer isso? Será que, né, não tem um pouco de... Será que não tem nada de errado aí? Aí eu acabei, para testar, eu abri a loja. Eu abri a loja. E aí tem um lance que a gente, eu costumo usar sempre umas frases meio de piada, né, em sala de aula, tal. Eu faço isso muito com os amigos também e tal. E eu pensei, pô, vou montar uma que tem a ver com isso que eu entendo um pouquinho, que eu dou risada e tal. Vou montar só com frase de palhaçada, né? E aí eu montei. E aí, como é curioso o comportamento do empreendedor. Cara, eu falei, cara e coragem. Cara e coragem. E aí, esse é um dos princípios que eu falei da Sara Saravati, que é interessante também, que ela chama de perda suportável. Empreendedores de sucesso costumam entrar no negócio e falar assim, cara, ele não pensa o quanto ele vai ganhar. Ele está pensando assim, cara, tem uma oportunidade, eu acho que tem alguma coisa aí, e eu acho que eu consigo arriscar alguma coisa. Então, para alguns é um ano, o cara pede as contas e gasta um ano da vida dele tentando aquilo ali. Para outros é uma grana, então eu tenho, sei lá, 100 mil, 200 mil, 50 mil, 2 mil, não importa. E ele coloca naquele jogo lá para ver se vai. Quando acaba aquilo, se deu certo, ok. Se não deu certo, bola para frente. Então eu tô nessa. E aí eu tô, durante a disciplina, no doutorado, a gente aprendeu um modelo de gerar teoria de valor. E aí uma das práticas era você fazer teses contrárias ao negócio. Então, o que o mercado costuma fazer? O que é contrário àquilo? Vamos testar aquilo, de repente ali tem uma oportunidade. Qual que é a tese básica de quem está nesse ramo aí, né? É pegar um nicho específico e explorar. Então, tem o cara que usa a camiseta com tema de cachorro, frase de cachorro, não sei o que, desenho de cachorro, tal, para o mercado pet. O outro é para o mercado de psicologia, o outro é para o mercado de surf, o outro é para o futebol. E aí eu pensei numa de frase de palhaçada, de humor, ironia, né? E na sequência eu comecei a montar também frase de negócio, depois frase de filosofia. E eu montei meio que uns 3 ou 4 nichos já.
eu tô meio que contrariando a lógica, entendeu? Eu tô testando isso. Eu não sei o quanto isso vai dar certo, eu tô testando. Tem um período da minha... Eu não sei. A gente tá testando. Eu tô nessa fase de testes ainda. Mas eu acho legal essa tua sacada de você buscar se diferenciar, né? Fazer algo diferente do que a grande maioria faz. Né? É uma tentativa. Pode ser que em um determinado momento, para mim, na minha cabeça, eu pensei, bom, eu tenho agora 3 ou 4 testes aqui. Se na pior das hipóteses eu vejo o que funcionou melhor e vou para a prática do mercado e vou para aquele nicho específico. Agora, se eu conseguir ampliar o meu escopo, eu consigo ter mais frentes de renda, né? Então, de repente, vira um negócio com mais marcas.